Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, depois de um bom tempo sem gravar vídeos, né, porque é uma correria no dia a dia, aí às vezes eu escuto algumas ideias aí nos grupos do WhatsApp e tento anotar para deixar, para ver se às vezes se eu sei, né, sobre o conteúdo, para estar ajudando de alguma forma vocês. Bom, o último vídeo que eu gravei foi ensinando a fazer uma gominha para estar colocando nos trabalhos, principalmente aqueles de fio fino, para a gente entregar um trabalho bem bonito para cliente, né? Dessa vez, tem uma dúvida que vem pairando aí nos grupos, que seria a quantidade de correntinhas para fazer um trabalho. Eu sei que já tem diversos vídeos aí no YouTube que explica, que dá orientações, né? Mas eu me sinto no dever de fazer isso com as minhas meninas dos meus grupos do WhatsApp. As meninas do Mãos de Fada, as meninas do Crochê com Amor, né? Do Unidas do Crochê, dos Valorizando, do Amigas nas Artes. Então, assim, seguindo essas meninas, vendo algumas dúvidas que algumas meninas têm, e aí me pôs como ponto final para gravar esse vídeo a minha amiga Adriana Mesquita, lá do Mãos de Fada, que ela fez um trabalho, gente, maravilhoso. Eu vou procurar a foto e vou deixar aqui para vocês verem, de um tapete, uma passadeira Aline imensa, com mais de 2 metros. E ela desmanchou diversas vezes porque não conseguia atingir a medida, porque passava, porque ficava pequeno, geralmente ficava pequeno, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Adriana? E aí eu tentei encontrar uma forma de a gente conseguir calcular, quando a gente tem que fazer um trabalho assim muito grande, a gente conseguir calcular esse trabalho antes da gente executar. Porque parte de uma vida de uma crocheteira é desmanchar trabalho, né, gente? Porque não deu certo, porque embabadou, porque ficou pequeno e tal. Então, assim, eu tô com um trabalho aqui, eu tô olhando pra baixo o tempo todo, porque eu tô com um trabalho aqui, e vou tentar, por ele, calcular uma medida pra gente seguir como se fosse uma regrinha, né? Não que vá se adequar a todos os tipos de trabalho, porque nós temos pontos diferentes, um mais frouxinho, outro mais apertadinho e assim por diante. Mas seguindo geralmente as receitas, utilizando a agulha, essa daqui que é a, dá pra ver aqui, não tá focando, né? Mas essa daqui é a 3,5, coitadinha, ó, tá até desbotando. Seguindo essa agulha 3,5, e o fio, eu tô usando um fio aqui, ó, esse fio é do Barroco, tá? E é um padrão, tá? Vamos tentar fazer um padrão. Lógico que para uns vai dar certo, para outras não. Mas fica a dica aí, espero que ajude vocês a calcular quantas correntinhas colocar, a medida de um trabalho, né? Antes de finalizar, para que a gente não perca tempo desmanchando. Porque o nosso trabalho é um trabalho tão rico, né? É ponto a ponto que a gente executa, carreira por carreira. As pessoas têm que aprender a valorizar isso também. Então a gente tece o trabalho do começo ao fim. Eu tô com um trabalho aqui, que eu comecei a fazer ele, e não consigo terminar, gente. Sabe por quê? O molde que eu tinha era um tapete pronto. E eu não encontrei mais esse tapete que eu acabei devolvendo pra dona, que trabalhava comigo numa escola. Então, olha só, tô até mostrando aqui, ó, se alguém vê um trabalho tipo esse daqui, puder me mandar, eu agradeço pra eu poder terminar esse daqui, tá bom? Comecei a tirar a amostra e não concluí. Mas seguindo por ele, eu sei que falta só umas 5 carreiras aqui pra finalizar, isso eu lembro. Eu vou tentar tirar uma medida pra gente não perder tanto tempo, tá bom? Meninas, então, a dica que eu sempre ouvi falar foi a seguinte: faz uma correntinha, faz 10 correntinhas, tá? 10 correntinhas e calcula quantos centímetros dá essas 10 correntinhas.
Fiz aqui minhas 10 correntinhas. Quantos centímetros vai dar essas 10 correntinhas para eu calcular o tamanho do trabalho? Eu já ouvi falar também, pra gente calcular, eu peguei aqui uma fita, ó, pra gente calcular a altura do ponto que a gente tem. Para uns dá certo, para outros não, tá, pessoal? Porque, por exemplo, ó, se eu for medir aqui, ó, agora dá pra ver melhor, ó, daqui a aqui. Então, a gente pode calcular, né, Mariana, posso calcular que a altura do meu ponto, usando a agulha 3,5, é 1 centímetro, tá? Então, vamos supor que eu fiz aqui as correntinhas, ó, as 10 correntinhas, e vou calcular quanto que deu essas 10 correntinhas. Acho que pela régua tá melhor para visualizar, né? Ao contrário de que algumas começam a medir pelo número 1, gente, a medida começa no 0, tá? Isso eu falo por filha de costureira, por crocheteira e professora. Começa no 0. Olha só, 10 correntinhas, usando aqui esse fio que eu estou usando, que é um fio 6, a minha agulha 3,5, deu uma média, porque aqui a gente também põe um ponto alto depois, eu sempre costumo colocar, né? Se você não coloca, então você conta a partir do próximo, desconta ele. Mas como eu coloco, 10 correntinhas minhas deu 6 centímetros. Olha bem, tá? 6 centímetros. Então, vamos ter que fazer uma conta rápida. Olha só, pessoal, por exemplo, eu vou fazer a quantidade de carreirinhas aqui, de correntinhas, perdão, aqui, para calcular, né, o meio do meu trabalho. Lembrando que eu começo a contar depois, olha só, aqui, ó, a altura, porque aqui é essa correntinha que vem e faz essa curva. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, por exemplo, que meu trabalho finalizasse aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Então, eu posso calcular que aqui, se minha carreira, a altura do meu ponto dá 1 centímetro, que aqui eu tenha 10 centímetros no meu trabalho. Mesma coisa do outro lado. Por isso que é interessante ou a gente olhar bem o gráfico antes, ou assistir todo o vídeo do trabalho, né? Se a gente for seguir alguma artesã, e tem artesãs maravilhosas no YouTube, graças a Deus, que nos ajudam muito no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas encomendas. Então, assim, eu tenho 10 centímetros desse lado e tenho mais 10 desse, já são 20. Quanto é para medir meu trabalho? É 90? Bom, se aqui vai dar 20 e aqui vai dar... se aqui vai dar 10 e aqui vai dar 10, são 20. Então, o meio do meu trabalho, ou seja, a minha correntinha, tem que ter 70, tá? Vai dar certo em todos os trabalhos? Eu volto a repetir. Não, mas é uma dica, que eu já dei essa dica aí há algum tempo atrás para algumas meninas no privado do grupo, e deu super certo, tá? Na hora de executar o trabalho. E aí eu relembrei isso quando a minha amiga Adriana Mesquita estava falando da dificuldade que ela teve com o trabalho dela. Ela é uma artesã maravilhosa, faz coisas lindas e sempre a gente tem aquele trabalho que a gente enrosca um pouco, né? Vou vir com o meu papelzinho, fazendo as minhas anotações. E a gente tem que fazer isso, tá, gente? A gente perde um pouquinho de tempo calculando, mas às vezes perde menos tempo do que fazendo e desmanchando, fazendo e desmanchando. Se eu tenho 10 centímetros no começo, 70 no meio, 10 no final, aqui eu sei que vai dar 10 carreiras, porque a altura do meu ponto, né? A altura do meu ponto é 1 centímetro. A cada 6 centímetros são 10 pontos. Então, aqui a gente tem que fazer uma conta para identificar. Algumas vão ter dificuldade aqui,
Mas depois que você faz a primeira vez, quebra a cabeça, vai ficar fácil. Meninas, voltando. Então, assim, ó. 10, o meu trabalho tem que ficar com 90, certo? Né? Aqui, 10 carreiras deu 10 centímetros, né? Aqui eu não sei quantas correntinhas eu vou fazer. E aqui, novamente, deu 10 centímetros as 10 carreiras. Como eu faço para eu calcular aqui? Bom, lembra lá no começo do vídeo que eu fiz 10 correntinhas e deu um total de 6 centímetros? Lembra que eu fiz isso? Agora, a gente fala que é a regrinha de 3, né? Eu não sei quantas correntinhas eu vou precisar, eu só sei que eu preciso de 70 centímetros aqui no meio, certo? Lá vai eu, né, invocando a professora no meio da crocheteira. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso cruzado. Aqui a gente põe um X, a gente fala na escola, né? Então, ó, 6 vezes X, 6x, igual 10 vezes 70, vai dar 700. X, porque eu não sei o total que é, vou pegar esses 700 e dividir por 6. Pode fazer na calculadora, gente. Vai dar 116,666, um monte de número. Vamos arredondar. 117. Só que eu não sei explicar para vocês ainda o porquê, eu vou tentar correr atrás disso. Mas todo o resultado que eu obtive aqui, todas as vezes que eu fiz essas contas, eu tenho que colocar mais 10 para alcançar o que eu preciso. Então, por exemplo, eu vou fazer 117 correntinhas, porque aqui é correntinhas, lembra lá no começo? Então, eu vou multiplicar aqui cruzado, né? Fiz uma continha de vezes, 10 vezes 70 deu 700, dividi pelo 6, porque é o centímetro que eu tenho, mas eu não sei quantas eu vou precisar para atingir, seria esses 700, e vou dividir aqui. Até aí conseguir entender? Vai fazer essa regrinha aqui? Então, X, que é o valor que eu não sei, né? Quantas correntinhas para dar 70 centímetros, que eu não sei, é o valor de X, eu descobri que vai ser 117. Só que tudo que eu fiz, eu tenho que colocar o valor que dá mais 10 para atingir a medida que eu preciso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as 117 correntinhas mais 10 e volto para mostrar para vocês. Meninas, voltando aqui, ó, vou medir do começo ao fim. Olha lá, vocês conseguem ver? Tá bem no comecinho ao fim, não tá? Do nosso trabalho. Olha lá, onde tá o meu dedo. Eu vou até virar aqui a câmera do celular para vocês verem. Tá vendo? Eu fiz 117 mais 10, ou seja, 127 correntinhas. Aí eu atingi os 70 centímetros que eu preciso. Espero que tenha ajudado vocês aí com o trabalho. Eu não vou executar nada agora, pessoal, porque eu não tenho nada em mente com essa medida para estar fazendo. Foi só um exemplo que eu dei usando esse projeto aqui que eu já comecei. Espero que a dica que eu tenha dado tenha ajudado vocês. Espero que tenha ajudado lá a minha amiga Adriana, se bem que ela é super, super talentosa, ela conseguiu desenvolver lá. Mas a dica é para que a gente não sofra tanto e que diminua esse tempo da gente fazer e desmanchar, fazer e desmanchar, ok? Até o próximo vídeo. Quem gostou aí, eu sei que às vezes ficou longo, mas às vezes tem coisas que tem que ser detalhada a explicação. Quem gostou, curte aí, compartilha, para o canal poder crescer um pouquinho mais aí e eu ver se vocês estão gostando ou não do trabalho que eu tô fazendo, ok?